Boa noite para todos. Ensina-nos a doutrina espírita que, diferentemente daquilo que nós muitas vezes pensamos, as nossas existências, antes delas acontecerem, antes de nós renascermos, antes de nós estarmos do lado de cada vida, antes de acontecer efetivamente o início da nossa encarnação, o Espiritismo nos fala que nós passamos por um período no mundo espiritual no qual nós, de certa maneira, planejamos aquilo que é o melhor para acontecer conosco durante a existência. Veja que nós não planejamos o que vai acontecer, nós planejamos o que é melhor de acontecer conosco. Porque, na verdade, nós não vamos planejar o que vai se dar, porque isso depende do livre-arbítrio. Mas nós planejamos o que é melhor para acontecer. E esse melhor não é o melhor do ponto de vista material. Nós não planejamos, antes de renascer, as facilidades da vida material. Sermos ricos, bonitos, famosos, termos apenas sucesso, ter uma vida perfeita do ponto de vista material. Não. Nos diz a doutrina espírita que antes de nós renascermos, nós passamos por um período no qual nós refletimos sobre o que é mais importante de acontecer conosco do ponto de vista espiritual. E nessa análise do que é mais interessante, às vezes é melhor para nós encontrarmos as dificuldades da vida, termos durante a nossa existência algumas negativas que, de certa maneira, aquilo que a gente tanto sonha acaba não acontecendo. Por que motivo Deus faria isso conosco? Se Ele nos ama, por que Ele nos manda para a vida para que a gente experimente essas situações, vamos dizer assim, de dor, de lágrimas, de sofrimento? É porque, no dizer do Espiritismo, o objetivo de Deus é que a gente progrida espiritualmente. Então fala nos Espiritismo o seguinte: se eu sou um espírito egoísta, eu preciso passar por experiências que vençam o meu egoísmo. Então você vai experimentar na vida alguma coisa que vai domar em você o egoísmo que você traz. Se é orgulhoso, a mesma coisa. E assim sucessivamente. Quando a gente tem egoísmo, orgulho, vaidade, ciúme, etc., aí vem a nossa existência como ela é. Com esse monte de dificuldades, exatamente para que essas experiências rearrumem os nossos sentimentos e nos deem a condição de sermos realmente felizes do ponto de vista espiritual. E nesse sentido, precisa domar o orgulho, precisa domar a vaidade. Imagine um espírito que foi muito vaidoso ou que foi muito orgulhoso do passado. Ele precisa passar por experiências que façam com que ele mude e enfrente determinadas questões que parecem ser um sofrimento, mas no fundo são experiências para nos levar à felicidade. O que isso significa dizer? Que quando a gente renasce, nós trazemos uma previsão de que de repente algumas experiências que a gente não gostaria de passar, vai passar. Mas vai passar por quê? Muitas delas porque nós precisamos para que a gente consiga crescer. Eu queria tanto ser rico. Nossa, se eu fosse rico, nossa, gente, eu não ia nem pisar no chão. Eu ia humilhar tanto aquela minha prima ridícula. Nossa, eu ia esbanjar tanto na cara dela. Nossa! E aí, exatamente por isso, Deus, que não dá asa à cobra,
não deixa a gente ter certas coisas que a gente gostaria de ter, mas que de certa forma não nos faria bem. Então a nossa existência acaba sendo uma existência que ela é desenhada para nos resolver espiritualmente e não materialmente. Daí a razão das nossas dificuldades e das nossas dores. Isso em si já seria por si só um problema. Por quê? Porque a gente ia ter que lidar com as nossas dificuldades. Queria tanto ser bonito e nasce do jeito que a gente nasceu, né? Queria tanto nascer em Paris para passear na Champs-Élysées. Aí nasce em Chupinguaia, vai lá para Cabixi, na zona rural. Ora, essas experiências, elas existem com o objetivo de nos fazer crescer. Parece sofrimento, mas na verdade é a estratégia de Deus para nos fazer crescer. E a existência é exatamente isso, é um conjunto de experiências para melhorar a nossa condição espiritual. Isso em si já é um problema. Aí o problema fica maior ainda, por quê? Porque nós não nascemos sozinhos, a gente renasce em grupos. Eu já tenho o meu planejamento espiritual, eu tenho o meu, mas a minha mãe tem o dela, meu pai tem o dele, meus irmãos também têm os deles, minha mulher tem o dela, a mãe dela também. Para não dizer que eu falo de sogra, né? Então, a mãe dela também tem. E o meu cunhado também tem. Então, esses planejamentos que são de cada um, eles interagem. Já era difícil sozinho, em grupo, então é pior ainda, porque você tem que lidar com as suas questões e com as questões dos outros que estão em seu redor. É como se você quisesse administrar uma máquina que você não tem todos os comandos para fazer ela andar. A família, ela também tem um planejamento espiritual. Assim como o indivíduo possui um planejamento para ele, para a família também tem. O grupo familiar, ele tem um propósito. Quando nós nascemos, a gente não nasce, nós não somos tartaruguinha. Tartaruguinha que nasce, não sabe a mãe, não sabe o pai, não sabe nada. Sai do ovinho, procura onde é que deve ser a água e pula na água e embora. Não sabe quem é irmão, quem é mãe, quem é pai, não sabe nada. Nós não somos assim. Nós somos um ser gregário, nós nascemos e somos efetivamente membros de uma comunidade, de um grupo que é a nossa família. Então, além do nosso planejamento espiritual, existe também o planejamento dos outros que fazem parte da minha história. E o que é pior, o planejamento deles interfere no meu. As decisões que os outros tomam interferem na minha vida. E essa dinâmica, a doutrina espírita diz que ela é necessária para o crescimento do espírito. Porque se nós formos imaginar, nós temos, na verdade, uma existência que ela depende fundamentalmente de que os outros também cumpram as suas obrigações, os seus planejamentos. Imaginemos uma família onde todo mundo quer cumprir com o seu planejamento, todo mundo. Nesse planejamento, a mãe vai ser aquela mãezona que vai cuidar de todo mundo. Esse vai ser o papel dela. Vai cuidar, vai na escola para ver como é que estão as crianças. É ela que cozinha, é ela que cuida dos filhos. E ela vai ser uma coisa para isso.
Os filhos vão, pelo menos na primeira fase, estudar, compete a eles estudar, colaborar em casa e tal. E o pai, coitadinho, ele é o provedor. Coitadinho, o planejamento dele, ele vai trabalhar, vai ser aquela pessoa que vai trazer o recurso para casa, e o planejamento está mais ou menos desenhado. Tá tudo lindo. Aí o pai um belo dia diz, eu quero ir embora. Aí vai embora. Ele vai daqui. Ele sai desta família e abandona este grupo familiar. E aí, pelo amor de Deus, porque isso não estava no script. A mãe era do lar. Os filhos tinham que simplesmente cuidar das responsabilidades que eram dele. Mas esse indivíduo, ele sai do planejamento. E aí? O que acontece numa hora dessa? Isso é muito importante da gente discutir. E por isso, existem 3 pontos fundamentais que a gente precisa debater quando essas coisas acontecem. A primeira delas é quando, na verdade, esse indivíduo que falhou e que saiu do grupo e deixou o grupo, sou eu. Como diz aquela música antiga, sou eu. Você não lembra? Sou eu. Não é Raul Seixas, não. Eu acho que é Christian Ralph. Eu acho. Sou eu. Então, às vezes, eu digo assim, porque meu pai falhou, minha mãe falhou. Às vezes, quem falhou fui eu. É muito conveniente a gente pensar as coisas, mas às vezes, eu sou a pessoa que falhou. Fui eu que deixei. Quando sou eu que falho, o que está desenhado para mim dentro dessas circunstâncias? O que se prevê dentro da doutrina espírita para isso? No livro Ação e Reação, capítulo 14, existe uma situação desse tipo. Lá é contada uma história de uma família, André Luiz conta na obra, e a família vivia razoavelmente equilibrada, e o marido então se afasta, ele abandona o grupo. E aí André Luiz pergunta, e agora que o pai saiu, a mãe é do lar, como é que vai ser isso? Nós vamos arrumar. Porque o planejamento, ele não tem só uma perna, na verdade, o planejamento espiritual que a gente faz quando vai renascer, ele não é um planejamento duro, que só tem uma perninha para a gente seguir. Ele é cheio de derivações. Quando os espíritos vão planejar, eles planejam o melhor futuro. Então, eles fazem uma previsão daquilo que seria o melhor caminho para seguir. Mas não tem um caminho só. O nosso planejamento espiritual tem vários caminhos. Como se nós tivéssemos, conforme orientam as obras doutrinárias, vários futuros. Nós temos vários futuros. O nosso planejamento é escolher o melhor futuro. Mas se por algum motivo há alguma perturbação nisso, e isso é alterado, novas definições são feitas. Então, nessa obra, André Luiz pergunta assim, e agora que o pai, que era o provedor, foi embora, a gente vai arrumar? Não era previsto, em princípio, que a mãe respondesse por isso. Não era previsto. Mas ela, em função das circunstâncias, vai precisar de um apoio que era uma possibilidade, mas que estava, não era a primeira opção. Como ele abandonou o lar, ela vai assumir. E ela vai tocar as crianças sem ele. E aí André Luiz faz uma pergunta espetacular. Acho genial a pergunta dele, e genial ainda mais é a resposta. Ele pergunta uma coisa muito boa. Diz assim, e se fosse uma família
que o marido é alcoólatra, problemático, cria todo tipo, estou olhando para você, mas não é você, cria todo tipo de problema, o cara cria todo tipo de problema. Aí esse marido que é problemático, ele se afasta do lar, deixa a esposa com os filhos. Como ele deixa a mulher com os filhos, ela fica sozinha, melhor sem ele do que com ele, porque as crianças começam a trabalhar, tudo se ajeita, melhora. Aí pergunta André Luiz, nesse caso, quando ele se afastou, ele acertou? Porque ele saiu e melhorou, né? Ele acertou? O mentor diz, ele se afasta e quando ele olha a família, a perturbação que ele traz pela culpa de não ter cumprido com o planejado, não deixa com que ele veja a família como estando bem. Embora ela esteja, na cabeça dele não fica. E ele se cobra por uma realidade que ele tem na cabeça dele, mas que não é de fato. Eu confundi vocês? Vou repetir. O marido era perturbado, difícil, sai da família, a família melhora. Ah, então se ele saiu e a família melhorou, então ele ficou bem, parabéns para ele. Não, parabéns não. Porque esse espírito, quando volta para ver a família e vê que a família está melhor do que sem ele, ele não se sente aliviado. Ele olha a família bem, mas na cabeça dele a família está mal. Ele olha, meu filhinho, minha filha, mas estão ótimos, mas na cabeça dele, meu Deus, estão desamparados sem mim, porque eu abandonei. Aí ele se culpa por uma realidade que não é a de fato. É por uma outra imagem que ele criou na cabeça dele. Então, nós, na verdade, quando estamos passando por essas dificuldades, a gente precisa analisar efetivamente o que está acontecendo, até onde nós não somos o elemento de perturbação dos nossos lares. Até onde nós não somos. Porque é muito comum as pessoas dizerem que são os outros, né? E às vezes nós é que somos, nós somos. E é muito ruim quando a gente reconhece e diz, o culpado fui eu. Fui eu que fiz errado, eu errei. E quando a gente descobre isso, não significa dizer que a gente perdeu a encarnação. Porque reconhecer o erro, descobrir que se estava errado, é um passo gigantesco no processo evolutivo. É uma oportunidade sagrada você descobrir que você errou. Porque a maior parte de nós morre duro, mas não aceita que errou. Então você aceitar que você fez coisa errada é uma oportunidade de crescimento extraordinária. É por isso que quando Jesus começa o seu Sermão da Montanha, que foi o maior de todos os seus discursos e aonde está a maior parte dos princípios de sua doutrina, e ao mesmo tempo foi a primeira fala pública de Jesus, e ao mesmo tempo a primeira vez que em Israel alguém se levantou durante os últimos 400 anos para falar alguma coisa, porque desde Malaquias havia um silêncio do mundo espiritual sobre alguma notícia de algum profeta, de algum homem que fosse diferente. Aparece então Jesus, e na primeira fala pública dele, a primeira frase dele é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque só os pobres de espírito é que podem acessar o reino dos céus. O que é um pobre de espírito? Um pobre de espírito é um pobre de espírito mesmo, né? O que eu vou dizer? É um pobre de espírito, uma pessoa que realmente ela reconhece que ela tem pobreza espiritual. Se eu disser para mim mesmo, eu errei, eu fiz besteira,
eu não deveria ter feito o que fiz, eu reconheço que eu estou errado. Quando eu digo isso, no fundo do meu coração, estou dizendo, eu sou uma besta, eu estava errado. Esse é o passo para que eu consiga mudar. Mas se eu for, isso não acontece com o marido, mas com a esposa acontece. Diz assim, não, eu estou certo, é você que está errado, né? Não, eu não errei, a placa que estava errada, né? Peguei o caminho certo, a placa que estava errada. Se eu acho que eu estou sempre certo, como que eu vou mudar se eu estou certo? Quem é que muda se está certo? Nós não somos capazes de mudar se nós entendermos que nós estamos corretos. Só se eu fosse doido, achando que eu estou certo, não, eu estou certo, mas eu vou fazer o errado. Não, a gente quando acha que está certo, não muda, permanece do mesmo caminho sem mudar. Então, o que vai acontecer com as nossas vidas por conta disso? Se eu não mudo, eu não consigo melhorar, eu não consigo acessar a felicidade. Por isso, bem-aventurados aqueles que sabem que erram, os que sabem que estão errados, os que sabem que falharam, os que sabem que não são tudo aquilo que pensavam que era. Enquanto você se veste com aquela capa da soberba, de achar que você está certo em tudo, você não vai mudar. Enquanto você achar que você é a última bolacha do pacote, que você nasceu para ser a bala que matou Kennedy, não vai mudar. Não vai mudar. Não vai, porque está certo. Então, bem-aventurado é o pobre de espírito, porque ele percebe o reino de Deus. Então, eu descobrir que sou eu o errado é uma coisa extraordinária. Isso é lindo, você descobrir que foi você que errou. Então, quando num determinado fenômeno familiar você está errado e descobre que está errado, volte pelo caminho que você foi. Reconstrua a sua história. Às vezes não dá mais para reconstruir. E às vezes a gente fez besteira assim, né? Você tinha uma família e você decidiu ir embora e depois a mulher já casou, ela já está com outra. Não dá para você dizer, não, meu bem, escuta, volta, vamos desfazer. Não tem mais, já tem até neto, já está tudo muito diferente, não dá mais para voltar. Às vezes a gente fez bobagem, mas não aconteceu isso. Então, se a gente fez besteira, se puder voltar, volte. Existe uma mensagem de Joana de Ângeles, em que ela diz assim, se você já deu 10 passos na direção do abismo e descobriu, para e volta para trás. Se você tem dúvida sobre as coisas, aconselhe-se com as pessoas, de preferência os mais velhos, que para você, porque os mais velhos já viveram mais, eles conseguem ver as coisas com um ângulo mais sereno. A gente, quando é mais novo, a gente pensa muita bobagem e toma muita decisão equivocada. Quando a gente fica mais velho, né, Pedro? A gente fica mais velho, a gente começa a acertar mais. A gente acerta mais. Tem pelo menos a chance de acertar mais. Agora, quando eu tenho a condição de acertar e descobrir que eu fiz errado, isso é muito bom. Porque eu tinha um caminho, eu tomei uma decisão que não deveria, mas eu consegui consertar. Eu consegui refazer o caminho e tentar reorganizar a história dos outros que ficaram prejudicadas. A história dos outros. Às vezes pela decisão que eu tomei, eu prejudiquei meus filhos, eu prejudiquei minha esposa, prejudiquei meus pais. A decisão que eu tomei interferiu no lar dos outros. Então, se a gente puder reconstruir, melhor. E se não puder mais? E se você não puder reconstruir mais? Se eu tomei uma decisão que, de certa maneira, esfacelou o planejamento dos outros, eu não tenho mais como voltar. Quando isso acontece, nós devemos perceber que a lei vai nos cobrar isso. E a gente vai precisar resolver aquilo que ficou pendente. Todas as experiências do dizer do Espiritismo
que a gente tropeça, que a gente toma decisão equivocada, nós voltaremos a elas. Então é bem provável que as decisões que a gente tomou e que foram graves, eu estou falando de decisões tão graves, eu decidi hoje que ia botar uma meia verde, mas eu botei uma azul, não tem nada a ver. As decisões que interferem na nossa vida, na nossa biografia e na biografia dos outros, quando a gente toma a decisão equivocada, isso interfere nos outros e eu não tenho mais como corrigir. Vou dar um exemplo. O sujeito casou, achou que o pai estava atrapalhando, jogou o pai no asilo. 10 anos depois, o pai desencarna no asilo. 20 anos depois do pai desencarnado, ele disse, meu Deus, o que eu fiz com meu pai? Como é que vai resolver? Já foi. A decisão já foi. O que fazer então? O Espiritismo diz que o débito nosso diante da lei não está no ato que a gente pratica, mas na intenção daquilo que eu faço. Então, isso não significa dizer que obrigatoriamente você vai ter que retornar para a mesma experiência. Mas eu preciso vencer o meu sentimento de desamor. O que motiva alguém a colocar um pai num asilo? Falta de sentimento de filialidade, falta de sentimento de família. Então, se é isso que me perturba, que a gente resgate isso enquanto tem tempo. Fortaleça os seus laços de família, se aproxime mais de seus filhos, se aproxime mais dos seus entes queridos, compense aquilo que não foi feito no começo, para que a gente consiga, aproveitando a existência, corrigir as nossas emoções, para que quando no futuro essa experiência precisar ser revista, você já vai ter feito uma caminhada boa e evidentemente vai passar por menos dificuldades do que se você não fizesse nenhum esforço. Então a gente precisa analisar nas decisões que a gente tomou, que decisões que eu tomei e que efetivamente essas decisões foram decisões que prejudicaram os outros. Como é que eu vou saber se aconteceu isso? Todas as decisões que nós tomamos que não passam pelo amor são decisões que significam dizer que foram decisões equivocadas. Porque o amor é a síntese. Se eu tenho uma decisão para tomar e o amor não toma parte da minha decisão, ela está errada. A decisão certa é aquela na qual o amor preside o ato. Como eu vou saber se eu agi certo, se o que eu fiz é amor? Eu dou 5 alternativas para nós. Primeira, verifique se alguém condenaria o que você fez. Se as pessoas criticariam a sua ação. Se o que você fez, nossa, mas você é doido, como é que você fez isso? Então essa é uma, você condenaria. Segunda, se isso não der certo, você analisa outro fazendo o que você fez. Tira você do lugar, põe outro na cena e veja de fora aquilo que você fez, outra pessoa fazendo. Você acharia certo ou não? Para você medir. Não deu para resolver? Terceira alternativa. Verifique se você generalizar esse comportamento. Se todo mundo fizer o que eu estou fazendo, o mundo fica melhor ou pior? Então você pensa, o que eu fiz, e põe todo mundo fazendo isso. Melhorou ou piorou? Se piorou, não é bom. Se melhorou, é bom. Não tenho certeza. Quarta opção. Verifique se o que você fez preserva a vida. Se a decisão que você tomou preserva a vida, ela é um bem. Se a decisão que você tomou ameaça a vida, não é boa. E a quinta, se nada der certo, você põe a quinta. Você imagina Jesus no seu lugar e veja o que ele faria se estivesse no meu lugar. Qual decisão ele tomaria? Então, quando a gente está num grupo familiar que tem um planejamento espiritual
e tem uma proposta para acontecer. E eu sou o indivíduo que escorrego, tropeço e comprometo esse planejamento espiritual. Se eu puder retornar para dar o reequilíbrio das coisas, que faça, para diminuir a carga das nossas responsabilidades. Se não for mais possível reconstruir, observe os sentimentos que faltavam. Observe quais eram as imperfeições morais que levaram você a tomar a decisão equivocada. E lute para vencer essa imperfeição. Porque se você não vencer essa imperfeição, a experiência vai voltar. Vou ser mais claro. Se um filho decide jogar o pai no asilo, é um sinal de falta de sentimento de filialidade, falta de sentimento de família, de laço. Esse é o problema. Esse é um problema. Quando a gente descobre, a gente tem que trabalhar a nossa emoção para desenvolver isso. Tem que desenvolver essa capacidade. Ah, mas é porque meu pai ficou doente e dava muito trabalho porque tinha que trocar fralda e eu não tinha paciência, peguei e mandei para o asilo. Então tá aí. Faça um esforço. Procure compensar. Vença isso. Procure um trabalho que compense essa questão. É preciso que a gente reeduque as nossas almas. O objetivo do nosso planejamento é exatamente reeducar numa área que a gente está frágil. Então procure algum trabalho, alguma coisa onde eu consiga vencer isso. Porque no futuro, se eu tiver vencido isso, eu nem precisarei passar por essa experiência. Mas se não se educar, ela volta. Vai estar no outro cenário, num outro contexto, uma outra existência. Eu estou agora morando na Mongólia e de novo eu venho, meu pai, na mesma situação. Então na hora de decidir, vai ou não vai? Para ver se você avança. Se avançou, ótimo. Se não avançou, repete de novo. Vai repetir a experiência até aprender. Então, essa é a dinâmica da vida. Essa é a situação que às vezes acontece conosco. Mas às vezes, não somos nós que cometemos o deslize. Não fomos nós que fizemos o equívoco. Foi o outro que fez. Foi outra pessoa do meu grupo familiar que, sem causa justa, empurrou o meu planejamento e os dos outros numa direção que não era a mais adequada. O que dizer disso? O que é que o Espiritismo tem a comentar sobre isso? A primeira coisa a dizer é que o nosso planejamento não é um só. Ele tem um conjunto de possibilidades. E quando a gente vai reencarnar, essas possibilidades elas são discutidas. Em que se diz assim, ó, você vai reencarnar filha de fulano, e fulano que será seu pai, ele é uma pessoa que tem problema com alcoolismo. Então existe uma possibilidade que não é pequena de seu pai, em função do alcoolismo, falhar na missão, abandonar a família, abandonar o grupo familiar. Se por algum motivo isso acontecer e de repente você notar que o seu ente querido, que seu pai, que era em princípio previsto para cuidar da família, falhar, está nas previsões. Quando a gente reencarna, o mentor diz, olha, é possível que seu pai falhe. É possível que ele não consiga levar a sua tarefa até o final. Ele tem condição, senão não reencarnaria na condição de pai. Ele pode, mas ele pode não usar todos os recursos espirituais que ele tem. Se ele não tiver, ele vai abandonar a tarefa no meio. Ele larga a família. Se isto acontecer, nós já temos um plano alternativo para o caso dele fazer isso. Existe uma frase espírita que diz assim: o mundo está cheio de injustiça, mas não existe nenhum injustiçado. Porque as almas, no fim,
Elas possuem uma razão pela qual elas atravessam determinadas experiências. Se o pai levar a responsabilidade até o final, a esposa e os filhos passarão por um conjunto de experiências, mas não passarão por outras. Quando o pai abandona a família, as experiências que eles passariam com ele não vão passar por outras. É sempre aprendizado. É sempre aprendizado. Então, quando o outro falha, ele me projeta num planejamento que, em princípio, não estava previsto, mas que nem por isso era uma possibilidade de acontecer. Eu já renasço com a hipótese de que aquilo pode se concretizar. Não era o desejado. Não era o desejado. Meu pai não veio para, de repente, deixar a família pela metade. Minha mãe não veio para abandonar a minha família. Meu irmão não nasceu para assassinar meu pai e minha mãe. Não nasceu para isso. Mas meus entes queridos podem tomar uma decisão que perturba a sequência do planejamento de todo mundo. Ocorre isso por quê? Por conta do livre-arbítrio dos outros e, para mim, é uma oportunidade de crescimento. Quando isso ocorre, o que orientam as obras espíritas com relação à nossa conduta quando essas situações se dão? A primeira coisa que a gente precisa considerar é que havia esta possibilidade. Isso não era uma situação que os espíritos nem pensaram. Nossa, rapaz, ninguém pensou nisso? Não. Quando eu renasci, havia essa hipótese. E já tem o caminho alternativo para tentar resolver a questão. Porque o planejamento, ele não é um só. Tem gente assim, porque a gente renasce num planejamento. Se você falhar, vai pegar o plano B. Pode até ser, só que a gente faz tanta bobagem no curso da existência, que tem gente que já está no plano H5, B7, D9, 47H. Por quê? Porque já teve tanta decisão que não deveria ter tomado, já fez tanta bobagem mas os mentores não desistem. E eles vão tentando encontrar os caminhos alternativos para que a gente consiga aproveitar ao máximo a experiência que a gente tem. Então, esta possibilidade, ela existia desde o princípio. Eu sabia desde o começo que isso poderia acontecer. Essa é a primeira questão que nós temos para trabalhar. O segundo ponto que a gente tem que trabalhar sobre esse drama da questão do outro é a minha conduta com relação ao que o outro fez. Existem 3 questões que a gente deve evitar. Quando o nosso familiar tropeça e erra, 3 condutas a gente evita. Primeira delas, não odiar. Muitas vezes a gente dentro de casa passa por uma situação imprevista e passa a odiar um ente querido. Eu odeio minha mãe porque minha mãe me abandonou no asilo. Eu odeio meu pai porque meu pai deixou a minha família. Eu odeio meu irmão porque meu irmão fez determinada coisa. Odeio meu filho porque meu filho... Então, odiar não é boa política. Porque quando a gente odeia, nós atraímos uma quantidade enorme de espíritos que não gostam de nós e que passam a ter acesso à nossa mente num processo de perturbação e a casa vira um zezéu, porque o lar não é lugar para a gente se odiar. E quando você promove isso, você traz um conjunto de perturbadores dele para perto de você. Eu tenho um espírito que quer perturbar meu irmão. Como eu odeio meu irmão, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Aí ele vem e perturba você. Porque ele não tem como dar uma bolacha no seu irmão. Então ele perturba você para você ir lá esganar seu irmão. Ele usa você. Então se você passa a nutrir ódio por alguém da sua família, você corre o risco de ser um elemento a ser utilizado pelo processo obsessivo do outro.
O obsessor está doido para esganar a pessoa, mas ele não tem mão para esganar. Quando muito no sono, que quando o cara está dormindo, ele acorda, meu Deus, estava me engasgando. Não é assim, Pedro? Uns pesadelos horríveis de um pessoal que corre atrás de nós, a gente acorda cansado, suado, fugindo num monte de gente. Mas aí é só no sono, acordou e acordei, graças a Deus. Só que se você tiver em casa um cara que está com raiva de você, esse espírito que perturba você só no sono, vai ficar próximo do seu parente e diz, vai lá, dá só uma nele. E você, besta, acaba se enrolando. Então, quando a gente odeia, você pode promover em si um processo de perturbação espiritual. E eu não estou desejando mal a ninguém, longe de mim desejar o mal para os outros, mas quando a gente odeia alguém, tem a chance de voltar como família de novo. Então, se você tem alguém que você não gosta, não odeie, para não trazer o cara para morar. Aquele vizinho que põe funk domingo depois do almoço, bem alto, não odeie, porque ele na outra pode nascer juntinho, e aí o funk vai ser dentro do quarto, porque você pode renascer pobre, bem pobrezinho, que não tem 2 quartos na casa, e só tem um, e ele põe aquele som bem alto no pendrive, né? Daí você não odeie. Odiar é má política. Segunda coisa que a gente não deve fazer: guardar mágoa. Guardar mágoa é diferente de odiar. Odiar é odiar e guardar mágoa é guardar mágoa. É diferente, né? Então, você guarda mágoa, você fica reclamando da pessoa. É porque fulano, aquele ali, aquele traste. Que minha filha, depois que o traste foi embora, a nossa vida ficou ótima. Aí você guardar mágoa do outro, corre o risco de você ser também usado pelos espíritos perturbados. Você adoece, fica cheio de caroço por conta das mágoas, das raivas que você passa. E o que é pior, na próxima, lá vem o cara dentro da família também. Odiar ou ter mágoa é marcar encontro para o futuro. Se você quer reencontrar alguém, tenha raiva dele, que a chance de encontrar é grande. Se você não quer encontrar, solta o cara. Deixa ele seguir, ele não vai ficar sem culpa, porque a culpa está dentro de cada um de nós. Ele segue com a culpa para lá e você segue para cá. Mas se você tiver ódio do outro, a sua mente está ligada na dele, e na próxima existência a tendência é renascer juntos. Se é isso que você quer, continue com raiva que vai dar certo. E vai nascer bem pertinho. Terceira coisa que a gente não deve fazer: a gente não deve ficar doido, não deve endoidar, tá? Porque tem gente que quando acontece uma situação do tipo, endoida, fica doido. Se bem agora que meu marido foi embora, agora eu vou viver. Vou fazer uma lipoescultura. Já contratei uma auxiliar de enfermagem para aplicar hidrogel em mim no corpo todinho. Vou para a casa dela hoje à noite. E vocês orem por mim. Se eu não voltar é porque deu errado. E aí... E a pessoa sai para o mundo. Fica doida. Não conhece ninguém assim, Pedro? Hã? Tanto pode ficar doida como pode ficar doido. Os homens costumam com mais frequência ficar doido.
O cara, quando agora vocês vão ver. Se preparem. Então a gente não pode fazer isso, porque senão a gente enlouquece. E aí, os nossos obsessores vão ter acesso. Agora vai, meu irmão, e empurra você no rumo do buraco de vez. Empurra você. E o que ele quer é que você desequilibre. Então ele tem que tomar cuidado para não fazer isso. Não cometer esse deslize. E entender que o nosso papel é tentar, dentro do possível, manter a nossa serenidade diante dos dramas que a vida nos traz. E nenhum de nós renasceu para viver uma vida toda maravilhosa, sem problema. Todo mundo tem problema. Uns num canto, outros no outro, mas todo mundo renasceu para arrumar alguma coisa que não estava legal. Todo mundo tem um conjunto de imperfeições morais e a existência na Terra é para tentar dar uma arrumada nessas imperfeições. Então não tem ninguém que veio para cá rindo para as paredes. Ai, vai ser maravilhoso. Ai, minha vida vai ser tudo ótimo. Não vai. Vai. Nós vamos enfrentar diversos dramas, uns mais, outros menos. Mas ter drama familiar são coisas comuns da nossa existência, bastante comuns. E a gente precisa ter força para lidar com isso. E aí, na hora que essas situações acontecem, a gente precisa saber o que fazer na dinâmica das nossas existências. Daí existem, nessa discussão, tudo bem? Nessa discussão, duas situações distintas. Existem pessoas que convivem conosco, fazem parte da nossa vida, que elas nos são profundamente difíceis de conviver. Elas produzem muita dificuldade nas nossas vidas. Muita dificuldade. Quando você estiver vivendo em casa problemas desse tipo, você pode dividir essas pessoas em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo daqueles que podem ser ex. E o segundo é aquele grupo que não pode ser ex. Não existe ex-filho, tem ex-mãe. Ah, essa era minha ex-mãe, meu ex-pai. Eu quero avisar a todos que o segundo o Código Civil não existe ex-sogra, tá? Não tem não. Não é assim? É uma notícia meio ruim para algumas pessoas, mas não pode ser ex. Então, aqueles que não podem ser ex, nós não podemos abandonar. Eu não posso abandonar meu pai, eu não posso abandonar minha mãe, não posso abandonar meus irmãos, meus filhos, porque eles estão ligados à minha própria história. Eles não podem ser ex. E aí, a gente não abandona os que não podem ser ex. A gente tenta conviver. Se não der, se for insuportável a convivência, por questão de violência, por questão de conduta totalmente inadequada, a gente se retira, mas cuida. Não abandona. Você pode ficar próximo, cuidando, mas tendo o seu local para se resguardar, porque se ele ameaça a sua própria integridade física, você pode até se resguardar num canto. Digamos que você tem um filho que é drogado, ele bate em você, ele quebra as suas coisas, então você não conseguiu conviver com ele, então você se retira, mas cuida de próximo, mas não abandona. Porque ao abandonar, você projeta a pessoa num sofrimento que ela não precisava passar. E a gente tem responsabilidade com isso. Os que podem ser ex, e aí o grande exemplo aí é marido, né? A gente primeiro analisa se realmente não tem mais condição da convivência. Se a relação está difícil, procure ajuda. Procure o psicólogo, procure o médico, procure a fé, que pode ser a casa espírita, pode ser a igreja protestante, pode ser a igreja católica, onde for, mas procure uma fé. Procure um psicólogo, procure alguma pessoa que possa lhe aconselhar, que possa lhe ajudar, para ver se a gente consegue resolver. Tanto quanto possível, a gente deve manter essas relações. Segundo a doutrina espírita,
sem a gente se violentar e não havendo violência da relação, que a gente procure ouvir e tentar manter, porque ninguém ganha quando a gente separa, todo mundo perde. É um machucamento, às vezes, desnecessário. E existe muita possibilidade de relacionamentos que, às vezes, estão quase apagando a chama, reacender. Então, que a gente procure cuidar para que isso aconteça. Se não aconteceu, se não deu para salvar, então que a gente siga o nosso caminho, mas não odeie, não guarde mágoa e não fique doido. Que a gente procure fazer isso, para que a gente consiga realizar o crescimento das nossas vidas. Mas eu falei que eram 3 e eu só falei de 2. Então, existe uma possibilidade de que o problema familiar seja meu. Existe a possibilidade de que o problema seja do outro. O outro é o problema. E o terceiro é uma terceira situação. A terceira situação é aquela na qual a gente se engana, a gente pensa que é, mas na verdade não é. Será, papai, que é isso mesmo? A gente vai e diz: o meu problema é minha mãe, o meu problema é o meu pai, o meu problema é o meu irmão, e sempre está fora de mim. Se existe uma família em que a gente está sempre certo e a família está sempre errada, desconfie que o errado pode ser você. Não é possível que todo mundo esteja errado, só você certo. Então, eu posso estar errado? Posso. O outro pode estar errado? Pode. Mas pode acontecer da gente ver equivocadamente, achar que o erro está no outro e o erro está em mim. Então que a gente se analise. Como que eu vou saber se o erro está em mim? Se eu não enxergo as minhas falhas, desconfie que o problema é seu. Analisemos essas questões, porque nós temos que ter, sim, parcela de responsabilidade, que não somos perfeitos, e os outros também. Se nós conseguirmos fazer essa leitura, nós conseguiremos dar muito mais saúde para o planejamento espiritual das nossas famílias e conseguirmos levar a bom termo as nossas programações. Mas se nós, por algum motivo, não entendermos as corresponsabilidades que nós temos uns com os outros, para a gente avançar, sem carregar os outros nas costas, sem assumir as culpas dos outros, mas entender que cada um tem individualmente suas responsabilidades, mas que eu não posso abandonar, ou seja, ele responde pelas suas responsabilidades, mas eu não o abandono, mas eu tenho que deixá-lo entregue às consequências das suas más opções, sem largar da mão dele. Se eu conseguir entender isso, o nosso grupo familiar vai crescer. Porque a experiência dele pode ser ele ter que vencer essa imperfeição. E a minha é lidar com tudo isso para que eu possa crescer. E por último, só queria lembrar que a grande proposta que o Espiritismo nos traz para a solução dos nossos dramas familiares é nós trabalharmos uma reinterpretação do que seja o outro nas nossas vidas. Fazer o chamado processo de ressignificação. Ressignificar os nossos parentes nas nossas vidas. Ao invés de eu olhar para um filho difícil, um irmão difícil, uma mãe, um pai difícil, e você dizer: nossa, mas é um peso, isso é uma cruz que eu carrego. Olhar para o marido e dizer: meu Deus, eu estava bêbada. Que foi que eu fiz? Olha para o filho e diz: você foi a pior coisa que poderia acontecer na minha vida. Ao invés de nós fazermos isso, que a gente faça uma releitura diferente. Não precisa verbalizar isso, não precisa dizer isso para a pessoa. Mas a gente precisa ter a capacidade de, entendendo espiritualmente o que significam as famílias, olhar para aquele que divide conosco a casa e que às vezes até é uma dificuldade para conviver, olhar para ele e dizer sinceramente, no fundo dos nossos corações: você é a minha grande oportunidade de eu crescer espiritualmente. Se eu souber como lidar corretamente com você, sem assumir as culpas do que você faz e sem abandonar você, mas dando apoio, nós todos vamos crescer.
Então eu reinterpreto o que o outro significa e passo a ter uma leitura espiritual do que significa o outro na minha vida. E a partir de uma visão de que a vida não é somente a vida na Terra, mas tem um grande propósito muito maior, eu ressignifico todas essas coisas e posso fazer com que a minha vida seja muito mais aproveitável e a gente consiga efetivamente fazer uma família feliz.